Hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui que eu trouxe na minha aceleradora essa semana e que eu percebi que é algo que as pessoas confundem demais, que é a autoconfiança. Autoconfiança não é autoestima inflada, não é ter dinheiro, não é ter seguidores, não é ter um cargo bam bam bam. Autoconfiança é algo muito mais silencioso e muito mais simples. A autoconfiança é a sua capacidade de honrar com os compromissos que você faz com você mesma. E eu vou te explicar direitinho por quê. Mas antes, curte esse vídeo se você gostou do tema, comenta se você quer ver mais conteúdos desse tipo e segue a gente no YouTube e no Spotify para receber os episódios em primeira mão. Eu sou a Thais Roque, eu sou autora desses 2 livros e a mente por trás do De Carona na Carreira. Agora, voltando ao nosso assunto, pensa comigo, confiança no outro é simples de entender. Você confia numa pessoa que cumpre com o que promete, né? Se alguém combina algo com você repetidas vezes e não cumpre, você deixa de confiar. Agora eu te pergunto, você cumpre com os combinados que você promete para você? Existe uma ideia muito forte nas pesquisas sobre confiança. Confiança não nasce de grandes gestos heróicos. Ela nasce da previsibilidade. A gente confia em quem é previsível, quem faz o que diz que vai fazer, quem honra com pequenos combinados. E aqui entra o ponto central desse episódio. A sua autoconfiança é construída na soma de pequenos combinados diários. É quando você acorda no horário que prometeu, é quando você cumpre 30 minutos de leitura, é quando você faz a ligação difícil que você estava adiando. Autoconfiança é uma consequência comportamental, não é um sentimento mágico que a gente tem ou não tem. As pesquisas da psicologia comportamental mostram algo interessante. O cérebro não registra desejos de ação, ele registra evidências. Se você promete algo e não cumpre, o seu cérebro arquiva isso como dado. E o que ele aprende? Ela fala, mas não faz. Imagina se você tivesse uma amiga assim. Você confiaria nela? Eu, sinceramente, não. Então, por que você espera confiar em você se você mesma se decepciona repetidas vezes? A autoconfiança não é destruída por um grande fracasso. Ela enfraquece pela repetição de pequenas desistências. Tem uma coisa que eu preciso te dizer com muita honestidade. Você nunca vai se livrar do medo. E tentar se livrar do medo é um projeto impossível. A Brené Brown construiu toda uma linha de pesquisa mostrando que vulnerabilidade não é fraqueza, é a maior demonstração de coragem que existe. Para Brené, vulnerabilidade é se expor ao risco emocional, é tentar algo que pode dar errado, é dizer o que você pensa mesmo podendo ser julgada, é colocar um projeto no mundo sem a garantia de aplauso. Toda vez que você se importa com algo, com a sua carreira, com a sua reputação, com o seu crescimento, vai ter risco envolvido. E onde existe risco, existe vulnerabilidade. Você não vai acordar um dia se sentindo pronta. Esquece. Você vai agir com medo e depois vai sentir orgulho. E tem uma coisa que a gente fala no momento que você enfrenta o medo, que é a sensação não é de vitória. A vitória vem depois. O orgulho é um sentimento retrospectivo. Quando você sente, você olha para trás e fala, eu sinto orgulho de mim mesma. Você faz uma análise do quanto você evoluiu. Não adianta você esperar se sentir confiante para agir, porque isso nunca vai acontecer. O Adam Grant, psicólogo organizacional, fala muito sobre como as pessoas mais competentes costumam duvidar mais de si mesmas do que as menos competentes, porque quem sabe mais enxerga mais risco, e eu debato isso muito com as minhas mentoradas do TR Circle, a minha aceleradora de negócios. Eu sempre falo, cuidado para não confundir insegurança com incapacidade. A diferença entre alguém autoconfiante e alguém inseguro não é a ausência de dúvida, é a ação apesar da dúvida. A dúvida acontece porque quanto mais você aprende, mais você enxerga as nuances, os riscos, as variáveis e as possibilidades de erro. Só que a gente fala da construção invisível da identidade. Existe algo profundo aqui. A gente constrói identidade através da repetição. Se você repete para si mesma, eu sempre começo e nunca termino, se você começa a registrar pequenos compromissos cumpridos, você começa a criar uma nova narrativa. E narrativa molda comportamento. As pessoas agem de acordo com quem elas
acreditam ser. Então, talvez a pergunta não seja como eu fico mais confiante. Talvez seja que tipo de pessoa eu tô provando ser todos os dias. Tem gente que pensa, ai, se eu fosse rico eu seria mais confiante. Você pode ter dinheiro, você pode ter bens e se sentir pequena. A autoconfiança é uma percepção de progresso. O cérebro humano ele responde a progresso muito mais do que a resultado final. As pesquisas sobre motivação mostram que a percepção de avanço ativa um sistema de recompensa, ou seja, você se sente melhor quando você percebe que está evoluindo, não quando você já tem o resultado final. É sobre estar em movimento. Você pode olhar, ter R$ 1 milhão na conta. Você vai ficar mais feliz a cada 100 que você for ganhando. Vai juntando 100, 200, 300, 400. O caminho de juntar o dinheiro vai te fazer mais feliz do que o final do resultado de ter o dinheiro em si. É sobre estar em movimento. É que existe o problema da autocrítica excessiva. A gente tem expectativas baixas com os outros e altíssimas com nós mesmos. Vocês já repararam isso? A gente perdoa erros alheios com facilidade, mas a gente se pune com muita severidade. Gente, a perfeição não existe. Então, o que acontece? A gente paralisa. E cada vez que você paralisa, você registra uma evidência contra você. Cria um registro de progresso para aumentar a sua autoconfiança. Quantos dias você treinou? Quantas páginas de livro você leu? Quanto dinheiro você economizou? Quantas conversas difíceis você teve? Confiança cresce com evidência, com passo a passo. Evidência é mensurável. Eu vou dizer algo aqui que talvez seja desconfortável. Se você não está feliz com quem você é hoje, não adianta repetir mantras de autoaceitação vazio. Acredita em mim, eu tentei. Sinta a decepção. Não como culpa, mas como um sinal. A decepção ela é um indicador de desalinhamento. Se você ignora, você se acomoda. Se você sente, você pode agir. Você precisa assumir quem você quer ser e começar a agir conforme essa pessoa. E agora eu quero levar essa conversa para um nível ainda mais profundo, porque quando eu digo que a autoconfiança é a sua capacidade de honrar com os combinados que você faz com você mesma, isso não é uma metáfora bonita. Isso, gente, é estrutura psicológica. Confiança sempre foi o que sustentou os grupos humanos. Se você olha para a história da humanidade, muito antes de empresa, muito antes de Instagram, muito antes de cargo, as sociedades só sobreviviam porque existia previsibilidade de comportamento. Confiança sempre foi sobre previsibilidade e a gente ainda funciona assim. Nosso cérebro evoluiu para confiar em quem é coerente. Então, aqui vai uma pergunta desconfortável. Você é coerente com você mesma? Porque quando você promete que vai treinar e não treina, quando você promete que vai estudar e não estuda, quando você promete que vai sair de uma relação que te diminui e não sai, seu cérebro registra incoerência. E incoerência enfraquece a confiança. Autoconfiança é matemática comportamental. Quanto mais acordos você faz com você mesma e cumpre, mais você confia em você. É simples, é repetição, é evidência acumulada. E aqui entra uma coisa importante: autoconfiança não nasce de grandes decisões dramáticas. Ela nasce da soma silenciosa de microintegridades. Microintegridade é quando você cumpre com aquilo que ninguém está vendo. É acordar quando o despertador toca. É estudar mesmo sem prova. É organizar a sua vida financeira mesmo sem ninguém te cobrar. É no invisível que a confiança nasce. O que faz a gente cumprir com os combinados com nós mesmas? Essa é a pergunta central, porque não basta saber que você precisa cumprir, você precisa entender por que que às vezes você não cumpre. Vou te dar 4 fatores fundamentais, tá? Clareza. O cérebro não cumpre metas vagas. Ai, quero ser melhor.
Quando? Como? Meta difusa gera procrastinação. Quando você define, vou treinar 3 vezes por semana, vou economizar 10% da minha renda, vou estudar 30 minutos por dia, você transforma intenção em comportamento mensurável. E o comportamento mensurável gera confiança. Segundo ponto, alinhamento com identidade. As pessoas agem de acordo com quem elas acreditam ser. Se você ainda se enxerga como desorganizada, você vai agir como desorganizada. Mas se você começa a agir como alguém disciplinada, mesmo que você ainda não se sinta assim, sua identidade começa a mudar. Você não espera virar outra pessoa para agir. Você age para virar a pessoa. Terceiro ponto, segurança emocional para errar. Vulnerabilidade é incerteza, o risco e a exposição emocional. Toda vez que você tenta algo novo, você está vulnerável. Se você não tem segurança emocional para errar, você evita agir. Evitar agir parece proteção, mas na prática é destruição de autoconfiança. Porque cada vez que você evita, você reforça a narrativa, eu não dou conta. Quarto ponto, ambiente. Ambiente influencia no comportamento mais do que força de vontade. Se você está cercada por pessoas que vivem quebrando promessas, que não têm disciplina, que vivem reclamando, você normaliza a incoerência. Mas se você está cercada por pessoas que honram a palavra, que executam, que agem, você se alinha. A autoconfiança também é contágio cultural. Agora, deixa eu te trazer uma coisa que o Adam Grant fala de forma bem profunda. Ele tem algo chamado confiança calibrada. Já falei, mas vou falar de novo. As pessoas mais competentes costumam duvidar mais de si mesmas do que as menos competentes. Por quê? Porque quanto mais você sabe, mais você entende a complexidade. Então, atenção, dúvida não é fraqueza. Dúvida pode ser inteligência. Olha que legal. O problema não é sentir dúvida, o problema é deixar que a dúvida vire paralisia. A diferença entre alguém autoconfiante e alguém inseguro não é a ausência de medo ou de dúvida, é a ação apesar dele. A autoconfiança também vem de feitos profissionais, tá, gente? E eu quero ser muito clara, a autoconfiança também vem de conquista, mas a verdade é que a realização fortalece a identidade. Quando você bate uma meta profissional, quando você fecha um contrato, entrega um projeto difícil, constrói algo do zero, você cria evidência externa de competência. E competência percebida fortalece a autoconfiança. O cérebro responde a progresso. As pesquisas de motivação mostram que a percepção de avanço ativa a dopamina. E isso é muito poderoso. A dopamina não é o hormônio da felicidade, como muita gente fala. Ela está mais ligada à expectativa de recompensa e à sensação de progresso. E é por isso que metas muito distantes e abstratas desmotivam. Porque quando o objetivo parece inalcançável ou indefinido, o cérebro não recebe sinal claro de avanço. E daí a motivação despenca. Se você sente que você está desmotivada, talvez o problema não seja a falta de disciplina, talvez seja que você não está conseguindo enxergar o próprio avanço. Começa a documentar, lista o que você já fez, acompanha números, registra pequenas conquistas. Cada micro progresso é um estímulo químico dizendo continua. E eu quero que você guarde isso. A autoconfiança não é barulho, não é palco, não é validação externa. A autoconfiança é você saber que quando você promete algo para si, você cumpre. É você confiar na própria palavra. É você olhar para trás e sentir orgulho. Você não vai se sentir pronta, você vai agir e depois vai se orgulhar. Então, quanto mais acordos você honra, mais você confia. Quanto mais você confia, mais você ousa. Quanto mais você ousa, mais você realiza. E quanto mais você realiza, mais você cria evidência de que você é capaz. Então, a pessoa que nunca desiste dela, ninguém pode parar.
nem a dúvida, nem o julgamento. Se isso faz sentido para você, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Se você é empreendedora e quer insights como esse no seu dia a dia, aplica para o processo seletivo do TR Circle, que é a minha aceleradora de negócios. O link está no descritivo do episódio. E até lá, eu quero que vocês continuem acelerando rumo à vida que vocês merecem viver. Beijo grande.